tinha esse background muito sólido, né, analítico. Nos anos 60. Nos isso, anos né? 60. Ele entra em 66, tá? No total, ele ficou 15 anos no Salomon Brothers, né? Um dos bancos mais icônicos, um dos investimentos mais icônicos do Wall É. Street. Hoje em dia não se fala tanto nele, mas ele era o mesmo nível do Goldman Sachs, do Merrill Lynch, do JP Morgan. Então ele tentou primeiro no Goldman Sachs, não deu, daí ele acabou escolhendo o Salomon Brothers, que tinha essa questão também, assim, por exemplo, o Goldman também, tá? Mas o Goldman Sachs e o Salomon Brothers eram firmas onde a maioria das pessoas que trabalhavam eram judeus, porque os fundadores eram judeus e tinha uma certa... Alguns bancos não queriam trabalhar com judeus, essas coisas assim. E o Salomon Brothers a maioria da galera era judeu e muito imigrante italiano também. Era meio que uns outcasts, sabe? Mas o Bloomberg não era não tinha esse perfil de outcast porque o cara já entrou com um MBA em Harvard. Mas ele entrou de baixo, ele entrou fazendo função administrativa. Na gaiola que ele vai. Fazer coisa, assim, chata, né? De setor de compra. Estagiário, né? Praticamente. Estagiário. Mexendo aí em papel, contando. Exato. E aí depois que ele começa, aí ele vai para a área de Sales and Trade, né? Que é o coração no banco de investimento. E é o que dá mais dinheiro. Só que aí que começa a história. Porque ele sobe rápido na hierarquia. Começa então a se destacar nessa área de trading, de equities, né? Então, basicamente, o cara que vendia ações no banco, no Salomon Brothers, tá? E aí, além disso, em paralelo, né, ele percebendo essas dificuldades da época ali no final dos anos 60, que era de ser tudo feito com papel, a ineficiência, a demora que era, e o volume de negociações na época estava crescendo cada vez mais, então estava ficando uma coisa insustentável. Ele começou a se interessar e ir atrás sobre essa questão de computadores, e aí ele sugere aos sócios do Solomon começar a informatizar o Solomon Brothers, a construir um sistema proprietário para colocar tudo no computador. Porque é uma máquina muito mais eficiente do que um monte de estagiário lá Sim. anotando, né, os registros das transações. Né? Comprou, vendeu ação da IBM, ia lá, o preço e tal, volume. E aí os sócios do banco, né, ele falou isso num comitê, os caras deram o ok, falaram, cara, só que é o seguinte, tu vai ter que tocar esse negócio part-time aí. Tu continua tocando a parte de trading, Simplesmente. e aí é um projeto paralelo teu, né? E aí ele começa a trabalhar nisso. Então, já no final dos anos 60, ele trabalha junto com uma equipe, né? Depois contrata programador e tal para criar o primeiro sistema de informação do Salomon Brothers. Então, nesse projeto que ele já aprende muito sobre computadores, né? Sim. Lembrando que ele não era um engenheiro de software, um programador nem nada, mas ele aprendeu muito sobre TI, sobre implementar um sistema, todos os desafios que existem, o fato de as pessoas serem muito resistentes a mudanças, né? E aí, 72 fica pronto, Tal da B-Page, né? B-Page. B-Page. E 72 fica pronto, em dezembro de 72, aí a primeira mensagem que sai no terminalzinho deles é que o Bloomberg tinha se tornado sócio do Salomon Brothers. Temos Todo bem. Legal. Mas aí que tá, tipo assim, o cara muito old school, né? Muito... Porque nessa época os computadores ainda não existiam, não existia PC. Sim, É. personal computer. A IBM foi lançar o primeiro PC só em 81. Então era
Não é o computador. Era super complexo, era ineficiente e tal, mas mesmo assim, nessa época aí, já foi, de certa forma, uma vantagem competitiva em relação aos demais players, né? E aí, né, o Bloomberg se torna sócio em 72, vira, pô, um cara super importante dentro do banco, né? Porque ele tocava a parte de block trade, né? Que era os grandes blocos de ações, né? Então, tipo assim, ele não atendia um fulaninho que queria comprar 100 ações de IBM, né? Era um fundo de pensão que estava querendo vender a posição para um outro fundo, coisa de 100 milhões de dólares, né? Então ele tocava isso aí. E naquela época não... Era tudo ligar uma ponta com a outra, né? Literalmente. É. E aí, só que daí então, ele até 79, tá? Nessa área. E aí em 79 acontecem umas mudanças de liderança no banco e dá alguns desenroscos assim com alguns sócios. E o John Gutfreund, que era o CEO. CEO e ainda não era o rei de Wall Street, né? Mas já era um cara muito importante. Falou pra ele, Michael, tu vai ter que sair dessa área, porque o fulano não quer trabalhar contigo, tu também não quer trabalhar com ele, vai tocar a área de sistemas de informação. Que ele já tinha o expertise, mas não tocava. Daí ele vai tocar, e aí ele toca essa área de sistemas de informação do banco de 79 a 81. E aí, 81, em agosto de 81, o Solomon Brothers é comprado pela Fibro Corporation, que até então era bem desconhecida, era uma firma de commodities da África do Sul, super obscura. Obscura no sentido, não mau sentido, mas Sim, pouquíssima desconhecido. gente. Pouca informação. Pouca informação. E aí, só que isso foi uma surpresa, porque como é que uma empresa que ninguém conhece chega comprando um banco do tamanho do Solomon, né? Essa foi a questão. E aí, quando a Fibro, né? Fibro que é de Philip Brothers. Na verdade, ela tem uma puta história também. Sim. E para quem não sabe, era a firma que o Mark Rich, o rei do petróleo, trabalhou por muito tempo, né? Toda a expertise dele em trading de commodities ele aprendeu na Philip Brothers, né? Que era Philip Brothers, né? Irmãos Philip da África do Sul, irmãos de origem judaica, e que tradeavam muito metais. E ali nos anos 80, então, começa essa questão de diversificação, tem muita fusão e aquisição em Wall Street. E eles compram, então, o Solomon Brothers. E o que aconteceu, né? Isso pegou o ego do Bloomberg. A maioria dos sócios permaneceram na firma, mas alguns foram Varridos. varridos. Demitidos. Let go. E aí aconteceu isso com o Michael Bloomberg. Então, assim, em tese ele foi demitido, deixaram ele partir, mas não de mãos abanando, né? Quanto ele saiu, Greco? Ele recebeu pela fatia dele no Solomon Brothers 10 milhões de dólares em 1981. Tá bom? Bom preço. Também tinha a questão dele, que era legal também dar um contexto. Essa visão de tecnológica que ele trazia para o banco também tinha um viés de centralizar mais as informações de cada setor, que naquela época eram descentralizados, né? Entendi. Então, isso também tinha um interesse de outros diretores do banco de manter as coisas menos centralizadas e mais descentralizadas, de certa maneira. E isso é uma das justificativas que ele fala de ter saído do banco. De ter saído. Então, Essa primeira experiência a gente pode colocar dentro do contexto da história como, bom, ele foi demitido, então, o cara, muitas vezes demitido, ele sai com uma dor bem grande e querendo fazer coisas grandes, inclusive para provar para todo mundo que, principalmente para os caras que mandaram embora, que eles estavam errados. Ele teve a experiência de ser um dos primeiros caras a realmente mexer com a tecnologia dentro do mercado financeiro, né? Sim. Foi o que ele ajudou a implementar no Solomon Brothers. Então ele tinha também uma questão de expertise grande
para o que ele viria a fazer no futuro, né? Que seria a partir ali de 81, né? Que ele teria aí um novo ponto dessa história, que a gente poderia colocar assim. Correto. 81 ele. Então ele une esses dois expertise, né? Computadores e mercado financeiro. Sim. E aí o cenário também O cenário. contribuiu, né? Porque nos anos 80, ele que é bem quando... Vamos dizer que ele era o cara certo, na hora certa, no lugar certo. Sim, totalmente. Esse vídeo que você assistiu é um corte do Conversas do Curioso. Para mais vídeos como esse, se inscreve lá no canal do Curioso Mercado.